Olá, seja bem-vindo a mais um podcast A Casa é Sua. Fique à vontade, sente-se no sofá, na poltrona, seja lá onde você estiver, que hoje você vai ter um conteúdo super relevante na área de investimentos através de consórcio. O nosso convidado, ele é super especialista nessa área e você, não sei se você já tem esse conhecimento, se você já tiver, fica aí igual, porque você vai aprender muito sobre consórcios. E sim, consórcios é uma forma muito bacana de investir de várias formas. Daniel, que é especialista em consórcios, seja bem-vindo. Obrigado, Ellen. A partir de agora, a casa é sua. Valeu, obrigado. Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje com você. Me sinto muito honrado de vir passar um pouco do nosso conhecimento aí. E tenho certeza que vai ser uma noite muito bacana aí, com bastante conhecimento para o pessoal. Aí. Vai, com certeza. O Daniel, ele é especialista em consórcios, pessoal. E quando eu conheci ele, ó que eu sou economista, para quem não sabe, e economista ele costuma estudar sobre investimentos e eu descobri várias formas de investimento com consórcios que eu não conhecia. Verdade. Te apresente aí, Daniel. Fale um pouco para nós da tua história, desde quando você trabalha com consórcio. Então, Ed, eu sou Daniel, vim de Isso. Curitiba, sou paranaense. Já estou nessa cidade maravilhosa aí, vai fazer 15 anos. Vim com um projeto de implantar, que na época era a Demilar, né? Que hoje é o grupo Ademicon. Viemos lá, hoje estamos com 4 lojas e viemos aos poucos fomentando negócios. A Demicon é uma empresa que já está há 33 anos no mercado, uma empresa bem sólida. Na verdade, foi quem criou o consórcio de imóveis no Brasil. Então, o consórcio já existe desde a década de 70, mas quem criou no Brasil fomos nós. Além de ser pioneira, somos especialistas. Então, você vai ver hoje na nossa conversa que tem várias situações que muitas pessoas não sabem que dá para fazer com um produto que os bancos ou outras administradoras não fazem, que a Demicon é especialista no negócio. E vamos para que você, convidado, sente-se realmente preste atenção, talvez valha a pena pegar um papel, uma caneta para anotar. Tem várias formas de investir em consórcio, né? E a gente vai falar sobre elas. Tipo, como comprar o primeiro imóvel. Hoje você pode utilizar o consórcio, tem o primário, né, que é para você Aham. aquisição, reforma, construção. Nós temos hoje, trabalhando muito forte com elevação patrimonial, o consórcio como investimento, tá? A gente consegue mostrar para o cliente hoje que o consórcio é investimento, uma aposentadoria imobiliária, entendeu? Então tem várias plataformas hoje que mostramos para o cliente que é mais vantagem ele trabalhar com o nosso produto e do que com o nosso recurso, do que o próprio recurso. Eu mostro para o cliente, Eder, que é mais vantagem ele até deixar o dinheiro dele aplicado e trabalhar com o meu dinheiro, que com a rentabilidade vai pagar o patrimônio dele. Entendeu? Sem precisar ele se descapitalizar. Tipo, com uma renda fixa, ele consegue Exatamente. pagar a parcela do, Consegue do pagar. consórcio. E às vezes quem está nos assistindo pode ser um pouco leigo, né? O consórcio, com certeza, ele tem uma série de regras e é algo seguro, né? Super seguro. Sim, sim, sim. Pela Lei 11.795, desde 2008, o consórcio passou a ser 100% regulamentado pelo Banco Central. Então, hoje, o cliente ele tem 100% de segurança. Qualquer coisa que vinha acontecer com a empresa, ele está assegurado pelo Banco Central. Então, hoje, o risco do cliente é zero. Né? Tanto que tem auditorias mensais dentro das administradoras de consórcio para a segurança do cliente. Ah, bacana. E também tem tipo, às vezes você que é empresário, principalmente na área às vezes, do comércio, da construção, precisa de capital de giro, também tem como usar o consórcio para capital de Tem, giro. tem, 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 E tem. é vantajoso, isso você mostrou para mim fora daqui que é bastante vantajoso, né? A taxa acaba ficando muito menor do que na maioria das instituições financeiras, né? Quando a pessoa capta recurso. Assim, as pessoas que têm um patrimônio, né? Muitas das vezes tem Aham. que nem hoje eu sempre costumo falar para o cliente. Você tem um imóvel que muitas vezes esse imóvel está alugado e muitas pessoas reclamam, ah, o aluguel está dando menos de 0,5%, ou que dê 0,5%, acha pouco. Mas se você pegar e captar esse recurso e você mobilizar num bem, né? E utilizar esse recurso para levantar seus negócios, ou deixar mesmo que aplicado com o valor da aplicação ou dentro do teu negócio, você vai pagar a parcela, né? E tem mais o aluguel e mais a rentabilidade do teu recurso que você levantou. Então, no final das contas, você acaba ganhando dinheiro. Exatamente. Você acaba E levantando. aí, só que você precisa saber isso, e aí por isso que se você não sabe,
muitas vezes você precisa encontrar um especialista, não aquele cara que só quer te vender, né? Mas aquele cara que te ensina de verdade, né? Como fazer e como fazer dinheiro, né? Que o dinheiro, que é aquela velha frase, né? Que o dinheiro gera dinheiro desde que Exatamente. você saiba Sabe usar o trabalhar. dinheiro. Eu sempre costumo falar, né, Der, que hoje nossos consultores, a gente presta uma consultoria para o cliente, né? A gente não somos vendedores, resolvemos problemas. Tá? Então, muitos dos brasileiros, a gente sabe que não tem uma educação financeira, não sabe como lidar com dinheiro. Pego vários casos de pessoas, até o próprio empresário, Claro. que da mesma forma que se educa na pessoa física, ele acaba levando para PJ e não sabe administrar o negócio dele. Então a gente mostra de que forma, as formas que dá para ele levantar o recurso com custo barato, dele poder saber onde aplicar esse recurso. Então a gente presta toda uma consultoria no geral, não é somente levantar, não é somente vender, né? E hoje o nosso portfólio é muito grande, né, Der? Hoje a gente trabalha tanto na linha para imóvel, veículos leves e pesados, temos crédito para aeronaves, temos Home Act, que é empréstimo com garantia, Car Act. Então hoje a Demicon, nós temos mais de 180 unidades de lojas espalhadas pelo Brasil. Fora os B2B, então hoje tem várias marcas que quem está por trás, que são empresas que vendem consórcio, que são mais de 700 pontos espalhados pelo país, que quem está por trás é o grupo Ademicon. Entendi. Se eu entendi bem, você falou que existe uma modalidade de empréstimo que você fornece a garantia, mas é através de consórcio, não é de Não, é consórcio? um outro braço que nós temos, que é um Home Act, que você pode deixar o imóvel, né? Um Home Act que é imóvel em garantia, é um empréstimo, né? Então, o cliente que às vezes precisa um dinheiro urgente, não tem tempo para esperar ou não tem um dinheiro para aportar para poder alavancar com um consórcio, nós temos a modalidade do Home Act, né? E muitas das vezes, para estancar, não é o dinheiro mais barato que eu tenho hoje na Claro, companhia, né? lógico, Que é um lógico, empréstimo com garantia. claro. Porém, nós liberamos 50%, diferente do consórcio que eu já consigo liberar numa aquisição, se ele for comprar 100%, mas se ele for deixar o bem como garantia, nós conseguimos liberar 80%. Mas muitas das vezes, hoje, o empresário, infelizmente, quando ele vai buscar esse recurso no banco, o custo do dinheiro, você sabe, você é economista, você sabe Com que o dinheiro no certeza. banco é muito caro. E o prazo é muito curto. Então, quando ele vai buscar esse dinheiro no banco, primeiro, ele tem um dinheiro caro e um prazo curto. E muitas das vezes esse dinheiro não vai estancar a ferida dele, não vai resolver. Ele pode estancar inicialmente, mas não vai resolver a situação dele. E depois ele acaba voltando para o banco captando mais recursos. E assim E vai virando aí, uma cada bola de... vez a taxa vai ficando maior, né? Exatamente. O que eu faço hoje? Muitas das vezes esse cara ele já está tão agolado que ele não tem de onde tirar para alavancar no consórcio. Eu mostro para ele, ele gosta. Só que ele não tem dinheiro, porque o consórcio ele é assim, a gente monta um planejamento de escalonamento, o cara tendo patrimônio, eu vou escalonando para levantar. Se ele precisa levantar 1, 2, 5, 10, 15 milhões, tendo patrimônio, a gente consegue levantar. E sem que ele precisa aportar, porque hoje você sabe, o consórcio, para você contemplar rápido, né? Os formatos de contemplação é sorteio e lance. Então Isso. você tem que dar um aporte de lance. Hoje Claro. o lance, com os juros do financiamento alto, o lance está na média de 55%, 60%, até 70%. Só que o que eu mostro para ele? Pensa o seguinte, Ed. Se você precisa levantar 5 milhões, teoricamente eu teria que dar de 2 milhões e meio a 3 milhões de lance, que é os 50%, 60% de lance para levantar os 5 milhões. Perfeito. A diferença é que hoje, o que a Demicon faz? Com 10% do valor que ele precisa, então que ele precisa de 5 milhões, com 10%, 500 mil, eu consigo fazer ele chegar nos mesmos 5 milhões. Que eu pego esses 500, eu jogo de lance, contemplo ali 800, 900 mil, saco esse crédito num patrimônio dele, pode ser um imóvel, um ou vários terrenos, sala comercial, enfim, saco nesse imóvel. Com esse dinheiro que entrou na conta dele, ele joga de volta como lance e vai alavancando. O diferencial da Demicon, que a maioria, todas não fazem, que as outras administradoras não fazem, é o quê? Quando eu libero essa primeira carta, ele tem mais 4 milhões e pouco ali de consórcio que não contemplou. Eu consigo vincular esses 4 milhões e pouco no próprio imóvel, fazer um contrato vinculado, por mais que ele não contemplou, registrado no registro de imóveis, faço uma averbação, uma alienação, e depois quando ele der um lance de volta, já tá averbado, as cartas de crédito já estão no contrato vinculado. Nós vamos liberando somente com aditivo. Então olha a diferença, eu consigo levantar os mesmos 5 milhões com ele portando 500 mil.
Entendeu? Então, isso. E que às vezes ele ainda pode pegar o 500 mil de um empréstimo com a garantia lá do imóvel. Isso. Ou seja, ele não tirou nenhum real. Exatamente. Então, o Home Act ele serve para isso hoje. Como eu pego, empresto um dinheiro para ele, jogo uma carência de pagamento aí de 6 meses para ele começar a pagar o Home Act e vou levantando o recurso. Então, lá na frente... Aí ele paga o home, ele paga o que é a taxa mais alta e fica no consórcio. Exatamente. Sensacional. E tem como usar consórcio, uma outra coisa que eu acho que está muito na moda hoje em dia, muito falada na internet, no meio digital, sobre investimento em leilões. Tem como usar a carta de consórcio em leilão? Tem. Qual que é o formato que nós utilizamos hoje, tá? Tá muito alto a questão de leilão. Faz bastante sentido também o nosso produto. Então, o que eu mostro hoje para o cliente? Você precisa inicialmente de ter pelo menos um bem. Sendo no teu nome, é o nome de terceiro, o terceiro dando anuência, a gente pode utilizar esse bem como garantia. Então, um exemplo, eu não consigo arrematar o imóvel do leilão com um consórcio, porque você tem um prazo para você pagar e o prazo para liberar a carta vai ser no mínimo de 30 dias. Então, eu não consigo arrematar esse bem. Mas se eu levanto o recurso com o consórcio e já deixo um imóvel em garantia, eu saco esse dinheiro e já tenho dinheiro saco o dinheiro no consórcio para arrematar o imóvel do leilão. Quando eu arremato e transfiro esse imóvel para o meu nome do leilão, eu consigo fazer uma assunção de dívida, que é o quê? Uma substituição de garantia. Eu tiro esse imóvel, que pode ser de terceiro ou do meu, e jogo nesse imóvel de leilão que eu comprei. A dívida. Tem muito custo isso? Não. Tem um custo de transferência, de avaliação. Né? Você vai ter um custo de avaliação e de uma transferência de dívida, né? Só que o custo é pouco, relativamente pouco, para fazer, porque você não vai ter o ITBI, você já pagou, né? Você já teve o custo do ITBI, você só vai fazer uma substituição de garantia da dívida. E a vantagem é o quê? Quando você compra hoje um imóvel em leilão, o tempo de você transferir esse imóvel para o seu nome, o payback que nós chamamos de você precisar reformar e colocar para venda, de você ter o teu retorno, no mínimo é 8 meses, mais ou menos. Claro. Né? A vantagem do consórcio, quando eu transfiro essa dívida depois para o imóvel do leilão, eu posso vender esse imóvel para o Éder com a dívida do consórcio. Então eu diminuo meu payback, eu consigo vender com uma velocidade muito mais rápida do que eu ficar aguardando um cliente ter o dinheiro para financiar e eu consigo rentabilizar a venda do meu imóvel. Ainda mais. Então, olha só, eu compro um imóvel ali com 30%, 40% abaixo no leilão e eu consigo fazer um cálculo mostrando para o cliente que ele vai vender no mínimo, ele vai ter um ganho a mais em torno de 20%. Porque pensa assim, André, se você hoje compra um bem de 500 mil, certo? 500 mil reais. Você vai dar em torno ali de 20% de um financiamento de entrada e vai financiar 350 mil. 350 mil hoje em 30 anos, 35 anos no banco, vai ficar uma parcela em torno de 3,5, de 3.300 a 3,5. Né? 350 mil financiado. Hoje, se eu levantar 500 mil reais no consórcio em 20 anos, nós estamos falando de 15 anos a menos com financiamento, a parcela fica 2,5. Então, olha que interessante. Se eu jogar uma dívida para o Éder e eu falar, Éder, olha só, meu imóvel custa 500 mil. Você me dá uma entrada de 100 e você assume o consórcio. Eu estou te transferindo uma dívida de quanto? De 500 mil. Certo. Entendeu? E você me deu 100. Então eu vendi o imóvel por quanto? Por 600. Certo. Porque eu peguei teus 100 e vendi. Só que pensa o seguinte, se o Éder fosse financiar esse mesmo imóvel no banco por 350 mil, você ia pagar no mínimo mais do que o dobro. Bem mais. Então você tá, na tua cabeça do Éder, ele está comprando um bem de 350 mil que vai pagar 500. Entendeu? Isso, pessoal, é conhecimento, né? Conhecimento faz dinheiro. Bom, sensacional. A gente deu um apanhado geral do que a gente vai entrar mais a fundo. Vocês já perceberam que existem várias formas de rentabilizar, de conseguir teu sonho, muitas vezes, que é tua casa, teu primeiro imóvel, né? De fazer tua reforma ou de ganhar dinheiro. Quem não quer ganhar dinheiro, né? De uma forma lícita através de consórcio. Mas, para que a gente pudesse estar aqui, eu e Daniel e o podcast funcionar, a gente tem os nossos famosos jabás comerciais, né? E os nossos patrocinadores são 2. O primeiro é a Carol Cortinas. Quem é a Carol Cortinas? Segundo eles são uma empresa que vestem as suas janelas, então com cortinas ou persianas. Eles vestem as suas paredes com papel de parede, quadro. E eles vestem o seu chão com piso vinílico, tapete, rodapé. A gente vai deixar aqui embaixo, já aproveitando para
pega esse vídeo lá, segue o nosso canal, a gente vai deixar o contato do Daniel também para você que ficou interessado, chamar ele e ter aí, sem pagar, tá pessoal? Aqui não é curso, não é nada, sem pegadinha, entendeu? Para entender bem como é que funciona nos detalhes essa dinâmica. Segue o nosso canal, o aviãozinho pro teu amigo, pro teu conhecido que tu sabe que precisa disso, desse conhecimento. E aproveita já para visitar a Carol Cortinas, que é o nosso primeiro patrocinador. O segundo patrocinador é a Carol Decor, que a gente também vai deixar embaixo aqui do vídeo o contato deles. É a irmã mais nova, segundo o grupo de empresas da Carol Cortinas. E eles vieram para complementar o mix de produtos. Então a Carol Decor, ela trabalha com quadros. Os quadros eles podem ser sob medida, personalizados, você escolhe lá, pô, você tem uma foto, uma imagem, alguma coisa que você gostaria de colocar no teu escritório. A Carol Decor consegue fazer um quadro, você escolhe lá a moldura, você escolhe se quer em canvas, é uma espécie de tecido, em vidro. E para os nossos convidados, a Carol Decor, ela presenteia com um quadro desse que você vai poder escolher, Daniel. Então depois a gente vai entrar em contato contigo, vai legal. Combinar para tu escolher lá, já vai pensando na imagem, tu vai querer colocar no teu, num das unidades ali das tuas empresas, você vai querer ser na casa. Com certeza, se tu falar para a patroa, acho que você é casado, sim, né? Sim, ela vai querer colocar uma foto. Eu já tô cliente também da Carol Cortinas. Isso é ótimo. E aí a Carol Decor, além dos quadros, ela também trabalha com tapetes e móveis soltos. Então, mesa, cadeira, sofá, ou seja, um mix de produtos. A gente vai deixar o contato aqui também. Aproveita, entre lá no Instagram, no site. Tenho certeza que em algum momento você vai precisar desses produtos. Vocês vão verificar que são empresas sérias, sólidas, que já têm bastante tempo no mercado e que estão aí para contribuir, para deixar a casa de vocês mais linda. E também vamos aproveitar já para fazer o jabá das tuas empresas. Né? Exatamente, essa é a hora. Né? Legal, Ana. Hoje nós temos unidade em São José, em Campinas, aqui na Altamiro de Bernardes, em frente ao shopping ali, o Camelão. Temos uma unidade no centro de Biguaçu, na Pedra Branca também tem uma unidade bem no passeio Pedra Branca. E temos uma na ilha, ali no Itacurubi, também temos uma unidade. Então hoje nós estamos 4 lojas. Esse ano agora estamos indo para a 5ª loja. Estamos definindo se vai ser no Estreito, norte da ilha. Mas aí tem projeção nos próximos 2 anos, 3 anos, de mais 3 lojas aqui na Grande Florianópolis. Show! E a gente vai deixar o contato aqui das unidades dele, da Demicon, para que vocês possam ter o contato. Como ele já falou, né? Eles não vendem consórcio, né? Eles explicam exatamente como tornar o sonho realidade ou fazer o dinheiro gerar dinheiro, né? Que eu acho que é a parte mais importante. Bom, e vamos entrar agora vamos entrar um pouco mais a fundo, né? Quais são as características do consórcio, assim? Quais são as vantagens de, ao invés de fazer um consórcio, eu vou fazer um financiamento, ou é melhor fazer um financiamento, ou é melhor fazer o consórcio? Quais são as características para você que é leigo de consórcio? As características são as seguintes, o consórcio, na verdade, ele não tem juros, né? Ele tem uma taxa administrativa. Tem muito cliente que nos pergunta, mas qual que é a diferença? Por que os juros do banco é muito diferente do que você está me apresentando? Quando você vai no banco e pega um dinheiro, uns 350 mil financiado no banco, né, o valor, enfim, e o banco ele coloca esse dinheiro na frente e você vai levar 20, 30 anos para pagar. Então ele tem que colocar um juros expressivo, porque daqui 30 anos o dinheiro não tem o mesmo poder que tem hoje. Né? Ele O consórcio ele é diferente. O consórcio, a Demicon, ela não coloca dinheiro na frente. O que ela faz? Ela é uma administradora que ela administra vários grupos. Então dentro desse grupo tem grupos de 500, de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 5.000, de 7.000 pessoas. Todo mundo arrecada-se o recurso. E esse próprio recurso que ela arrecada, ela administra entre os próprios consorciados. Ela distribui, né, entre os próprios consorciados. De que forma? Sorteio, lance, variedades de lance que ela trabalha. Ela vai distribuindo entre os contribuintes do grupo. Então ela cobra somente uma taxa administrativa para administrar esses grupos de consórcio. Então esse é o diferencial. Para fazer esse trabalho, né, de pegar o todo o coletivo, juntar o valor. Exatamente. Então quer dizer que o valor da parcela lá que você pagou no mês do consórcio, de uma maneira bem didática, junta de todo mundo. Exatamente. E esse vai ser a grana que vai distribuir entre os para alguém comprar o imóvel dele, para usar como garantia,
para pegar para capital de giro, e um percentual é a taxa de administração. Isso, que hoje a nossa taxa é de 1,20. Se você for comparar 1,20 ao ano, comparado com o financiamento que hoje está na casa, agora deu uma queda, está em 9 ponto alguma coisa. Certo. É muita diferença, né? Se você colocar 1,20 ao ano e 9% ao ano do financiamento. Claro. Essa é a diferença. E uma outra situação, Tyler, que muitas pessoas não sabem, sempre eu pego clientes que nossos consultores atendem clientes que moram de aluguéis. E muitas das vezes o cara tem um sonho, todo mundo tem um sonho de ter sua casa própria. E muitas das vezes as pessoas, ela tem a ilusão de que ela tá saindo do aluguel para ir para o imóvel que futuramente vai ser dela, que hoje não é dela, vai ser dela quando ela terminar de pagar. Muitas pessoas falam, eu vou sair do aluguel, mas vou pagar algo que é meu. Quando você terminar de pagar vai ser seu, mas por enquanto é do banco, né? Você está financiando. Se você hoje calcular o valor que você paga de aluguel com a parcela do consórcio, é mais vantagem você hoje administrar uma parcela do consórcio mais o teu aluguel do que você para o financiamento. Porque financiamento você vai levar no mínimo 30 a 35 anos. E no consórcio nós temos plano de 15 a 20 anos. E você tem maneiras de você trabalhar com lance, sem você precisar tirar do seu bolso, você pode tirar do próprio crédito para contemplar. Isso, claro, pode levar meses, como pode levar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Certo. Mas se você pegar e você levar 3 anos, quando eu chego para o cliente e falo assim, Éder, se você levar 3 anos para você contemplar teu consórcio, você acha muito tempo? A pessoa sempre vai falar assim, eu acho muito tempo, Daniel. Muito tempo, 3 anos eu pagar. Quanto tempo você mora de aluguel? A vida toda, normalmente. Eu já atendi cliente que o cara morava 13 anos de aluguel e depois passou 4 anos. Eu encontrei com ele num shopping, numa feira que nós estávamos tendo, isso em 2016. E eu falei para ele, Zé Manuel, a mulher dele veio e me falou comigo, Daniel, eu queria conversar contigo e tal, eu vi que você está na feira aqui. Eu falei, Zé Manuel, deixa eu te perguntar, faz quanto tempo que nós conversamos? Ele, 4 anos. Nesses 4 anos, quanto que o senhor guardou de dinheiro? Eu não guardei nada. Mas lembra que na época o senhor podia pagar uma parcela de 1.500 a 2.000? O senhor não guardou, já passou 4 anos. Na verdade, já passou 17 anos. E o senhor não guardou. Então, muitas das vezes, as pessoas querem para ontem, certo. Só que o para ontem é caro. É caro. Né? Se você quiser sair daqui hoje e ir para o aeroporto e pegar um avião para São Paulo, você vai. Só que vai ter um custo. Agora, se você programar essa viagem daqui a 1 mês, no mínimo... É outro custo. É outro custo. Daqui a 4 meses é outro custo. É outro custo, né? Então, um consórcio, ele é assim... Muitas das pessoas querem ir para ontem, mas não se programam. Então, às vezes, passa o tempo e a pessoa não guardou, não se programou e ela quer para ontem. Só que daqui 3 anos não é muito. Porque quando você entrar para dentro do teu imóvel, você já pagou 3 anos do teu imóvel. E se você... Eu vou mais além. Se você pegar a parcela que você vai ter, que é metade do... Olha só. A metade do que você ia pagar no financiamento, a tua parcela vai ser metade. Você já ia pagar uma parcela, exemplo, de 4, você vai estar pagando 2 no consórcio. E você não vai ter mais o aluguel. Se você pegar esses 2 que você está deixando de pagar e investir num outro consórcio, o que você está criando? E está indo para um segundo imóvel. Então, a sacada do negócio do consórcio é o seguinte. Eu mostro para você que em 20 anos, ao invés de você ficar pagando 3 imóveis no banco, no financiamento, eu faço você no mínimo de 3 imóveis no consórcio. Entendi. Entendeu? Então, e adquirir a aposentadoria imobiliária. Vamos tentar usar um exemplo aí para você que está nos assistindo, tentar falar em números. Digamos que você vai comprar um imóvel lá de 300 mil reais. Sim. Ou 350 mil. Isso vai dar mais ou menos uma parcela de quanto aí no 300 consórcio? mil reais hoje vai dar uma parcela nos 1.750, é a parcela cheia. 1.750, uma parcela cheia. Isso. Mas daí se você está iniciando o consórcio, existe a possibilidade de Uma você... parcela reduzida. Aí que tá a sacada. Isso, você tá tendo a chance de ser contemplado, mas não paga a parcela toda. Exatamente. E que essa parcela reduzida... Essa parcela reduzida justamente nós fazemos para quê? Para o cliente que ele tá pagando o aluguel. Para ele poder encaixar os dois. Você anotou, você pegou esse insight, parcela reduzida. E essa parcela reduzida, ela pode chegar a quantos por cento? 50%. Então, na verdade, ele não vai pagar 1.750, ele vai pagar ali 875, é isso? Exatamente, meia parcela. De um imóvel de 300 mil, se ele estiver morando, digamos, num imóvel igual, ele vai estar pagando um aluguel aí de mais ou menos quanto? Uns 300 mil... 1.500 reais. 1.500, exatamente. Então, 1.500 reais mais 875, 2.375.
É isso? Arredonda 2,5. 2.500. 2.500. Se ele fosse financiar, eu quero ter hoje essa sacada que você falou. Eu vou lá no banco, eu quero comprar esse imóvel, eu não quero mais pagar aluguel. Exatamente. Não quero pagar aluguel porque eu acho ruim. Quanto que ele ia pagar mais ou menos de parcela em 300 mil? Tem essa? 300 mil em torno de 3 mil reais. 3 mil De reais. 2.800 a 3 mil em 30 anos. Ou seja, ele ia levar 30 anos pagando 3 mil reais. Exatamente. Aqui você vai pagar 20.750. Mas enquanto você não for sorteado, você vai estar pagando 2.500. Exatamente. Menos do que a parcela. Menos que a A hora que você for sorteado, você compra o imóvel e você vai pagar menos ainda. Menos ainda. Porque vem para 1.750. Então, se você for alguém Aí- sortudo, mas mesmo se levar 3, 4, 5 anos, a diferença vai ser gigante. Você já está reduzindo, a partir do momento que você fez o consórcio, já está reduzindo a compra do teu imóvel de 30 a 35 anos para 20 anos. Você está reduzindo 10 anos. 10 anos. Isso é muito tempo. Muito tempo. Não, e sem falar, como eu te falei ali, ó. A partir do momento que você reduz tua parcela para 1.750, que você adquire o teu bem e você não tem um aluguel, tá te sobrando os outros 1.750. Perfeito. Né? Não, 1.250. É isso. 1.250. Que dá mais uma outra eu quarta. consigo fazer mais um crédito mais de 300 mil. Isso. Que eu tô indo pro segundo imóvel. Que ele vai pro segundo imóvel, aí ele não tá pagando o imóvel, ele consegue pagar os dois, né? E esse é o jogo. Exatamente. Aí comprou o segundo imóvel, ele aluga esse imóvel. Aí ele ganha lá 2.500, que a gente falou que era o aluguel. Exatamente. E aí paga o segundo, então por isso que dá ele os vai 3. pro terceiro imóvel e assim ele vai adquirindo, que nós chamamos do quê? De aposentadoria imobiliária. Aí você consegue fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Isso. Aí você sai. Esse cliente, o seu Manuel, ele é um barbeiro e hoje ele já deve estar aposentado. Na época, quando ele morava 17 anos de aluguel, ele fez um consórcio comigo de 500 mil reais. A mulher dele, não, Daniel, nós vamos fazer um consórcio. Levou 1 ano e meio para ele ser contemplado. Ele contemplou, foi em 2018 que ele contemplou, ele comprou um terreno ali em Forquilinhas. Ele fez 2 salas comercial embaixo, ele mora em cima. Com o valor de uma sala, ele já pagava a parcela do consórcio. E outra sala era uma renda extra para ele. E ele morava em cima. Então, olha só, cara, até esse cliente me agradece, indica clientes, sempre... comprou agora, ele tá comprando fez um consórcio para adquirir um imóvel no sítio, em Rancho Queimada, que ele já tem um terreno, ele quer construir lá. Então é muito prazeroso pra gente pegar clientes que muitas das vezes não têm ideia, né, do que dá para fazer com o produto. Das manobras financeiras, Exatamente. Né? Porque na verdade, Daniel, aqui o conhecimento é o que faz a diferença, né? E a gente você acabou dando as dicas de uma pergunta que eu ia fazer para você. Como que conseguiu o primeiro imóvel através de consórcio? Porque você vai morar em algum lugar, né? E se você mora com seus pais, por exemplo, você é novo, você mora com seus... eu não pago aluguel, eu moro com os meus pais. Melhor ainda. Melhor ainda. A conta é melhor, porque ficou fácil, né? Ou seja, ao invés de você ter que pagar um aluguel, você ir lá e financiar, você paga um consórcio, você vai pagar um valor bem menor. Paguei o aluguel, a conta é melhor ainda. Exatamente. E o que precisa ter... claro que na vida tudo tem o ônus e o bônus, né? Precisa ter a persistência e a paciência. Exatamente. Porque mesmo se levar 4, 5, 6 anos para ser contemplado, você ainda vai ter 15 anos de vantagem. Se levar 10 anos para ser contemplado, você vai ter 10 anos de vantagem nessa nossa conta para você que está nos assistindo, de 300 mil e de mais ou menos uns R$1.000. Então, você vai economizar R$1.000. Cara, eu sou pé frio. Meu plano era de 20 anos, levei 10 anos para ser contemplado. Mas 10 anos eu tive uma vantagem de uns R$1.000, mais ou menos. Não, e a vantagem, sabe qual que é, Ander? Porque hoje, desde 2008, quando o consórcio passou a ser regido pelo Banco Central, o consórcio hoje ele não fica estagnado no valor que você fez. Então, hoje você fez uma carta de 300, uma vez por ano ele tem um indexador, que é o INCC, certo, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, ele vai valorizando o teu bem, teu poder de compra. Então, daqui 10 anos, você não vai pegar os meus 300, porque imagine, eu levei 10 anos, eu vou pegar meus 300 mil. Não. Entendeu? Você Ou perde. seja, o dinheiro vai ser atualizado. Exatamente. E a partir do momento também que você contempla, você não tem tempo para utilizar esse crédito. E a vantagem... Por que eu falo que hoje o consórcio ele também é um investimento? Pensa o seguinte, se hoje você paga uma parcela de R$1.000 sobre 300 mil, um exemplo, R$1.000 sobre 300 mil, se você pegasse esses R$1.000 e aplicasse todo mês
num fundo, num CDB, enfim, eu vou aplicar numa poupança, que hoje 80% dos brasileiros aplicam em poupança, né? Você aplica esse dinheiro. Passado 2 anos, quanto que você vai ter ali? Tem os R$ 1.000 que eu fui aplicando mês a mês, mais os juros. Mas você não dobrou esse valor. Nunca. Nunca, né? Olha que interessante. Se você Poupança, pegar mas hoje, nunca. hoje R$ 1.000 e aplicar num consórcio de 300 mil, quando você contemplar, se você não quiser usar o dinheiro, ele fica no fundo de investimento, rendendo. Só que qual que é a diferença de você aplicar R$ 1.000 hoje numa poupança e num consórcio? Que o consórcio, a partir do momento que você contempla, a tua aplicação não é sobre o que você está aplicando, e sim sobre os 300 mil. Eu vou te dar um exemplo. Eu saquei uma carta o mês passado, uma carta minha, particular minha, que eu levei, fazia 8 meses que eu tinha contemplado, eu estava juntando com mais uma outra carta, que daí contemplou em dezembro, para eu poder sacar no imóvel. O que eu fiz? A minha carta era 203.600. Eu levei 8 meses para sacar o crédito e ele ficou aplicado. Quando eu saquei, eu peguei 227.800. Olha o que valorizou em 8 meses. E não foi sobre o que eu estava aplicando. Eu pago 900 e poucos reais por mês. Então, nesse período, se tu pagou 900 e poucos reais, foi 8 meses? 8 meses. Vamos fazer uma conta rasa aqui. 900 reais vezes 8 meses, a gente está falando de... Tu colocou 7.200 reais, perfeito? E a tua carta foi de 203.600 tá. menos 27.800. 227.800. Olha o rendimento. Ou seja, ele aportou 7.200 e veio de volta 24.200. O que a Demicon faz hoje? A Demicon tem mais de 100 milhões hoje aplicados de clientes que contemplam e não tiraram o crédito. O último balanço nosso tinha 127 milhões de crédito contemplado que não foi sacado ainda. Esse dinheiro ela aplica de forma segura, como o Banco Central exige, esse dinheiro fica aplicado. E você sabe que se eu aplicar um dinheiro hoje para retirar daqui a um mês, é um valor de rendimento que eu vou ter. Mas se eu pegar esse dinheiro e aplicar durante 3 anos, eu vou ter um rendimento maior. Claro. Né? O que a Demicon faz? Ela já faz isso há 30 anos, 33 anos que ela faz isso. Então o que acontece? Ela aplica a longo prazo. Quando o Éder vai tirar o crédito dele, você contemplou no primeiro mês, já quer tirar o crédito, tudo bem. Ela vai tirar das últimas aplicações mais antigas. Entendi. Entendeu? Então por isso que ela dá um rendimento hoje, um rendimento muito bom para o cliente, entendeu? E volta a frisar, e é sobre o montante, não é sobre o que ele está aportando. Entendeu? E ela rentabiliza também pelo INCC, não? Depois de contemplado, não. Ele fica num fundo de investimento, tem um rendimento, Aí tem uma forma lá que... Tem uma regra, mas ele rentabiliza. Rentabiliza. Sobre todo. Pelo teu exemplo, foi sensacional, né? Depois de ter sido contemplado, você aportou 7.200 em 8 parcelas e o teu crédito, teu valor aumentou 24.200. Exatamente. Depois você sacou esse dinheiro. Isso foi convertido a dinheiro. Porque muitas vezes as pessoas falam, e a liquidez... Quando você aportou, você teve. Quando você retirou, você tem a ver. E olha liquidez. Só, por que eu costumo falar que ele é. Porque quando você fala assim, Daniel, não pode consórcio sem investimento. Investimento é algo que eu entendo que eu aplico e tem um retorno. Como que consórcio é investimento se você aplica e tem custo, tem uma taxa administrativa? Mas olha que interessante. Nós vivemos num país que o custo do dinheiro é muito alto, o dinheiro é muito caro, né? Então, a partir do momento que você tem um produto que é um custo muito baixo, que é um dinheiro mais barato hoje no Brasil, é o consórcio, é um dinheiro mais barato. E frisando, é um produto genuíno, não sei se você sabia, mas é um produto que foi criado por brasileiro. Tanto que a Demicon foi criada pelo Dr. Raul, que é o dono da Demicon. O consórcio de imóveis, existia consórcio desde 1972, foi criado até por funcionários do Banco do Brasil, que eles ficaram juntando dinheiro para comprar um carro, fizeram um sorteio entre eles, e foi aí que surgiu o consórcio. Mas o de imóvel foi nós que criamos em 91. E por que eu falo que é um investimento? Por ser um dinheiro barato, hoje, quando você contempla, se você pega hoje um dinheiro e começa a aplicar em qualquer fundo, se você for fazer uma previdência, se você for fazer uma renda fixa, enfim, qualquer coisa que você for fazer num banco, você vai estar engessado naquele negócio. O diferencial hoje nosso, que você está fazendo algo que você não fique engessado. Porque na tua vida, daqui 1, 2 anos, muita coisa pode mudar. Então pensa assim, é dinheiro. Dinheiro, tudo na tua vida necessita de dinheiro. Então pensa assim,
Daqui 2 anos você contemplou, não quero comprar um imóvel. Olha que interessante, Eder. Você pode, além de comprar, você pode sacar isso daí deixando no imóvel, sacar esse dinheiro, fazer o que você quiser. Se você quiser vender essa carta hoje no mercado, você ganha um ágio. Eu tenho uma cliente que ela comprou, fez duas parcelas de R$ 587 num crédito de 150 mil. Duas parcelas de 587. Ela contemplou no segundo mês, na sorte. Claro, foi sorte. Mas olha que interessante. A Demicon pagou para ela vendeu nesse mercado com ágio por 48 mil. Ela investiu 580, duas de 500 mil, cento e pouco, e vendeu no mercado com ágio por 48. Mas por que tão alto, Daniel? Porque pensa assim, ó, a pessoa que compra esse crédito, ela pagando o ágio, ainda assim sai mais barato que ela pegar dinheiro com o banco. Então a taxa que a dela era de 0,10 ao mês, 1,20 ao ano, esse custo financeiro de dinheiro na carta contemplada ela vai para 0,80, 0,90. Mesmo assim, para o cara que vai capitalizar dinheiro, buscar dinheiro no mínimo 1,5%, 2% ao mês, para ele é barato, porque nesse custo ele não vai ter no banco e nesse prazo, a longo prazo para capital, ele não vai ter no banco. Ah, porque o segredo dele é que a parcela é baixa, né? Porque isso é o detalhe assim que a gente vai falar de economia, né? Aí você procura capital de giro, aí o banco vai lá e te dá uma bela de uma grana numa taxa alta, só que ele te fala assim, Daniel, você precisa me pagar isso de volta em 36 meses. Exatamente. Ou seja, o valor da parcela para a pessoa que já não tinha fôlego, ele vai chegar um momento que vai pesar de novo. Aí ele vai precisar de mais Exatamente. dinheiro. E aí ele vai a taxa maior. E aí cria a bola de neve, né, que não consegue sair mais. Exatamente. E daí não consegue sair, entendeu? Então olha que interessante. A hora que você contempla o consórcio, olha o tanto de possibilidade que você tem. Você não fica engessado, você pode deixar aplicado, você pode comprar, você pode montar uma aposentadoria, que é comprar imóvel. Eu tenho imóveis meu particular, que o que eu faço hoje? Que eu faço muito, que eu indico, ensino meus clientes a fazer, né? E assim como eu faço também. Então eu vou te falar que hoje eu tenho um imóvel de 450 mil que eu paguei 39 mil reais. Imóvel que hoje me rende 2.500, que eu investi 39. Daí você fala, cara, como assim? Imóvel que eu comprei em 2018 aqui em Campinas, que eu paguei 250 mil. Mas o imóvel eu paguei 250, mas do meu bolso saiu 39. Porque eu levei 1 ano e 8 meses para contemplar o consórcio. E durante esse 1 ano e 8 meses eu fui pagando as parcelas do consórcio. Quando eu contemplei, eu peguei e já tinha pago 39 mil. Comprei um imóvel de 250, coloquei para alugar, com o valor do aluguel eu pago a parcela e ainda me sobrava um pouco. Então já faz 4, 5 anos que o meu imóvel está alugado, meu inquilino está pagando minha parcela do consórcio e hoje o imóvel vale 450 mil, mas lá atrás eu coloquei 39 mil. Ou seja, o imóvel valorizou, alguém está pagando. Exatamente. Isso é a tal da alavancagem Patrimonial. isso, e de criar uma renda passiva, né? Exatamente. Porque tu criou uma renda passiva e um patrimônio, né? Então, se você que está nos assistindo, se é novo, você vai criar talvez para você. Se tem 20, 30, 40 anos, se está nos assistindo, pô, mas eu tenho 50 anos, 55, 60, por que que eu vou fazer isso? Você vai deixar para alguém. Vai ter um Exatamente. patrimônio que Exatamente. alguém, com certeza, você vai poder estar melhorando a vida, a condição dessa, né? E só quem começou do zero, e eu comecei do zero, a gente sabe como é difícil. Eu tenho uma teoria na economia e no mundo dos negócios, que se você economizar 10 ou 100, sempre dobrar é mais fácil. Exato. Se você conseguiu ter uma bala, você guardou aquela bala lá, sobre a minha ótica, depois você conseguir a segunda bala e guardar duas, é mais fácil. Depois que você deixou duas lá, você não deu, você não consumiu ela, você fazer virar 4 balas, é mais fácil. Mais fácil. Então, sempre dobrar. E aí entra a questão que o tempo joga a nosso favor e tem que ter a calma, né? Exatamente. Porque o investimento é como se fosse uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. E talvez o financiamento bancário muitas vezes é isso, né? Você consegue rápido. Então, só que depois você vai perceber lá na frente que aquilo Exatamente. E não muitas vai das ser vezes tão ainda legal, né? acaba pesando para a pessoa. Se você pegar, né? E outra coisa, tá? Essa semana eu tava conversando com um cliente e ele conhece o Brasil todo. E não sei se você viu uma pesquisa, até antes de entrar nesse assunto, semana passada saiu uma pesquisa que nossa região aqui, da Grande Florianópolis até Itapema, Balneário ali, foi uma maior valorização de aluguéis no Brasil, acima da inflação, foi 26%. Certo. Se você pegar São Paulo foram
16, 17%. A grande forma. Então aqui tudo que você compra de bem, ele praticamente dobra, ou tem imóvel que você vê que triplica de valor. Então a nossa região, ela é muito bem procurada, os aluguéis são muito valorizados, né? Então eu conversando com esse cliente, ele falou, Daniel, eu já investi em São Paulo, já investi no Nordeste, mas igual aqui, eu nunca vi um mercado igual esse aqui de investir em imóvel. Eu não gostava de investir em imóvel. Quando eu vim para cá, eu apaixonei em investir em imóvel. Que eu vi um mercado que não existe em lugar nenhum do Brasil, a região que a gente vive. E isso é. E aí tem algumas outras vantagens que eu penso também na questão dos imóveis, né? Eu também sou um fã de imóveis, que é um bem. Ah, você vai dizer, poxa, você não tem liquidez. É. Claro que você não tem a liquidez de uma ação, mas é um investimento que você precisa fazer planejado, né? Dentro do que você pode, Você não tem liquidez, né, Éder? Mas você tem segurança, com certeza. né? E dentro de uma gaveta você pode ter alguns milhões ali de escrituras. Sem Então, e dúvida. você tem segurança. Muitos E a longo milhões. prazo, eu nunca ouvi, né? Eu sempre já ouvi, os antigos sempre falam, né? Que investe em terra não erra. Então, imóvel, pode ter certeza, ainda mais terreno, né? Terreno é Claro. uma coisa que é único, É né? escassez, Prédio exatamente. sempre vai ter, né? Sempre, sim. Então, para morar para cima, você, mas aquilo é terreno, aquilo ali é único. Você, aquela terra é terra, né? Usou ela uma vez, fez um prédio, só se vira abaixo, né? Pra fazer outro. Exatamente, Senão tá, foi exatamente. usado, né? Mas eu, assim, ó, sempre fui apaixonado por imóvel e eu acho um puta investimento ao longo prazo e segurança, né? Aham. E aí, o consórcio, como a gente já está falando, vamos dizer que você aí é empresário, empreendedor, está nos assistindo, você precisa de um capital de giro. Você precisa ter o quê? Você precisa ter um bem como garantia? Como é que faz para conseguir um capital de giro com consórcio? Perante ao Banco Central, hoje não existe capital de giro para consórcio, né? Perfeito. Consórcio ele é feito para aquisição e tal. Existem algumas formas que nós fazemos, porque eu libero, posso simular uma reforma, liberar, fazer uma reforma e o dinheiro entrar na sua conta. Um mútuo de construção, um mútuo de aquisição também, que você pode deixar um imóvel para comprar um outro, então o dinheiro entra na conta. Então você pode fazer uma aquisição também, movimentar o recurso. Então, onde que a gente levanta o capital. O que eu trabalho muito, né, na questão de que eu mostro muito para empresário, construtoras, né, construtora ou empresário no geral, é o quê? Quanto que vale o teu dinheiro aplicado e você trabalhar com o meu? Hoje eu atendo várias empresas de investimentos no Brasil que estão embaixo do meu guarda-chuva, como empresas ligadas a XP, a BTG Pactual, que hoje vende o meu produto no negócio deles. Porque eu mostrei para eles que muitas das vezes ele tem empresário que tem 2, 3, 5, 10 milhões aplicado dentro da XP, que acaba tirando esse recurso porque ele não quer financiar, que a taxa de juros está alta, ele precisa levantar ou aumentar o capital de giro da empresa dele, enfim, ele vai e tira o dinheiro da aplicação para trabalhar. E eu mostro que não, deixa o dinheiro aplicado e com a aplicação a gente vai pagar a parcela do consórcio, eu vou levantar esse dinheiro para você com um custo muito mais baixo. E muitas das vezes eu mostro para ele que é mais vantagem ele trabalhar com o meu recurso, que eu mostro para ele que se ele, construtoras que vão construir num prazo de 3 anos ali, o payback deles, eu consigo dinheiro praticamente com custo zero. Muitas das vezes dá custo zero. Como assim, cara? O mútuo de construções para alavancagem, o que que eu faço, né? Quando o Banco Central ele não permite você fazer uma construção, usar o consórcio para multifamiliar, construir prédio. Mas ele permite eu fazer um mútuo. O que que é um mútuo? Eu posso deixar um terreno e garantia para construir aquele prédio. Quando eu faço um mútuo, o que que eu preciso apresentar para o Banco Central? A cronograma físico e financeiro da obra e o alvará de construção. Que o construtor ele tem, né? Geralmente ele faz uma permuta ali com o permutante no que está construindo o imóvel, tem um cronograma, tem um alvará. Aí eu pego esse outro imóvel, sendo o nome dele, o nome do terceiro, dando anuência, entrando como devedor solidário, e vou alavancando. Então eu pego com 300, 400 mil, a gente vai dando lance, vai alavancando, ele vai deixando a garantia aqui, eu vou levantando aqui para ele construir. Então durante 3, 4 meses eu levanto um recurso maior, depois de 3 meses, 4 meses, eu começo a criar um fluxo de caixa para ele. Uma parte ele vai jogar de volta no consórcio para dar de lance, outra parte eu vou jogar na obra. E ele vai tocando a obra. Então ele levanta lá 8, 10 milhões, aportando 400, 500 mil no início. E a vantagem não é só isso. Ele levantou dinheiro barato, mas a vantagem não é só levantar dinheiro. A vantagem é que depois que a obra estiver pronta aqui, que o permutante sair,
as matrículas individualizarem, eu consigo pegar toda a dívida daqui que ele deixou em garantia e jogar dentro das unidades. E o Éder que comprou o imóvel com ele, ele pode chegar para ele e falar, Éder, olha só, na chave, você tem um saldo devedor comigo de X, você quer financiar ou quer pegar um consórcio? Quando eu mostro consórcio para você, é muito mais rentável. Então eu vendo a dívida para você. Então o consultor não vai ficar durante 15 anos, ele fica durante o tempo da obra. Depois da obra ele pode vender a dívida para frente, transferir, ou ele pode quitar também o saldo devedor conosco, que é um outro braço que nós temos hoje de investidores que compram dívida para capital de giro. Então eu levanto o recurso, pensa assim, para o construtor, a 0,60 ao mês, 0,50, 0,60 ao mês. Daqui 3 anos, quando ele finaliza a obra, ele vem quitar essa dívida comigo, eu compro essa dívida com spread, investidores pagam hoje em torno de 0,90. E eu vendo no mercado financeiro para o cara que quer levantar capital de giro para ontem, a 1,30, 1,40. Só que se esse cara for hoje no banco pegar capital de giro, ele não vai conseguir primeiro prazo de 180, 200 meses para capital, você sabe. Claro. E ele não consegue hoje taxa abaixo de 2% ao mês para capital. É muito difícil. Então eu tenho um outro produto. Então olha o que abre para o cliente. E sem falar que eu mostro para a consultora é o seguinte, a partir do momento que hoje você vai financiar um imóvel de 500 mil para o cliente final da ponta, 500 mil comigo a parcela dá 2,5, no banco dá 5. Quantos clientes você deixa de vender porque o cara não tem o faturamento que ele precisa? Porque ele precisa comprovar 30% do comprometimento da renda dele para financiar. Então é mais fácil ele ter uma renda de 8, 9 para pegar o 2,5 do que 15, 20 para pegar os 5. Claro, entendeu? claro. E além do que fica mais barato para ele, né? Exatamente. Então, tipo, isso são modalidades, né, de capital de giro, de financiamento que geram retorno. Agora a gente está falando para você que é investidor, né? Que às vezes você pensou, pô, eu queria fazer, eu quero entrar no mercado, no mundo da construção civil, quero empreender, mas, pô, não tenho grana. Vai precisar provavelmente de um valor inicial nesse caso, né? Porque se você imagina fazer isso, você vai precisar de algum valor, concorda comigo? Depende muito do prazo, do tempo que o cliente tem. Eu sempre costumo falar assim, ó, quanto mais pressa você tem, mais você vai ter que injetar. Então assim, eu consigo, se o cara tem imóvel para deixar como garantia, ele tem 10 milhões, ele precisa chegar em 10 milhões, ele pode começar aportando 500 mil. Mas se ele começar aportando 2 milhões para alavancando, ele vai chegar mais rápido nos 10. Então depende muito do tempo. Ah, não tem um recurso? Hoje nós temos modalidade que pode trabalhar com o próprio lance do próprio crédito. Só que eu vou precisar de mais prazo para trabalhar com esse lance. Para ser contemplado. Exatamente, né? Para levantar. Claro. Só que a partir do momento, ó, Éder, que contempla o primeiro, depois a gente começa a alavancar com essa própria carta. Entendeu? Porque contemplou, coloca ela como garantia, saca o valor, dá ela de lance na próxima, aí já vai ter duas, daí assim... Exatamente, daí vai alavancando. Claro, sensacional. Então vejam vocês, já aproveita, tenho certeza que você está ali nos acompanhando, você está anotando isso. A gente vai deixar aqui embaixo os contatos do Daniel, da empresa dele. Como ele já falou para nós aqui, eles não são vendedores de consórcio, né? Eles são especialistas para você, seja lá para ter teu primeiro imóvel, a gente já mostrou como vale muito a pena através de um consórcio ter teu primeiro imóvel, a gente já falou como usar a grana para capital de giro, a gente já falou sobre as vantagens da segurança de consórcio, a gente já falou como alavancar, né, escalar patrimônio, você deu um exemplo aqui sensacional de como você consegue construir algo, que às vezes você vai vender, você vai criar um patrimônio no outro patamar, sem ter todo o recurso. Exatamente. Tendo conhecimento. E a segurança do consórcio? Porque às vezes a pessoa fala, pô, Daniel, é um grupo de pessoas, mas e se todo mundo resolver deixar de pagar? Como que é a segurança do consórcio? Não, hoje tem, como eu comentei, eu tenho um Banco Central, né? Que tem a segurança pela Lei 11.795. O que acontece hoje, tá, Eder? A Demicon, quando ela abre um grupo, ela tem um número X, né? Exemplo, aquele grupo só pode 500 pessoas. O que ela faz para não gerar inadimplência? Porque tem a inadimplência, tem. Hoje, em torno de 6% é inadimplência. Mas eu vendi para o Éder uma cota. O Éder pagou durante 10 meses. E todo mundo está sujeito a acontecer várias situações nesse meio do caminho. Ficar desempregado, enfim, perder o emprego. Acontece, normal. Claro. Só que hoje, se você financia um bem no banco e você acontece uma fatalidade desse, o banco não quer saber se você é tua esposa ou você perdeu o emprego. Ele vai mandar executar o bem se você não pagar.
A diferença da Demicon hoje, que quando você faz um consórcio, se você passar por uma situação dessa e você precisar ficar 1 ano sem pagar o consórcio, 6 meses, você pode cancelar, tá? Você vai para um grupo de cancelados, aí se você cancelar ela, você vai para um grupo de cancelado, quando você for contemplado, que todo mês tem um sorteio dos ativos do cancelado, você vai ter uma restituição de uma parte de 80% do fundo comum, né? E essa cota que você cancelou para não gerar aquele buraco vem colocado de volta na área comercial e vendido para um terceiro. Aí o outro cliente entra e continua pagando o Então, na consórcio. verdade, devolve 80% da pessoa que ocorreu a fatalidade Isso, quando ela for contemplada e coloca-se o outro para ter o valor total das exatamente, para pessoas. não ter aquele furo, entendeu? E daí Entendi. para não. E a diferença é que essa pessoa que saiu, que hoje teve que parar de pagar, se daqui 6 meses, 1 ano ela querer voltar, ela entra em contato conosco, ó, agora eu quero voltar. Esses 6 meses ou 1 ano que ela deixou de pagar, nós conseguimos diluir essa parcela, ela volta para o consórcio e continua pagando. E a questão de imóveis de leilão? Usar o consórcio para imóveis de leilão. A gente no início deu uma, vamos dizer assim, uma palhinha, algumas dicas, mas vamos entrar mais a fundo nisso. Você comentou comigo que é possível sim usar consórcio para contemplar imóveis de leilão, mas tem alguns detalhes, né? Consegue explicar Consigo, melhor isso para consigo. nós? O imóvel, como eu tinha comentado, nós não conseguimos arrematar usando o próprio crédito. Eu preciso sim sacar esse imóvel no imóvel meu. Então, por exemplo, eu tenho um apartamento que vale 500 mil. Eu posso pegar essa minha carta de 500 mil e sacar nesse meu imóvel. Perfeito. Eu saco esse crédito e fico com o dinheiro na minha conta. A partir do momento que entrar o leilão, eu posso arrematar, já estou com o dinheiro na minha conta e dou um lance e arremato. Transfiro esse imóvel do leilão para o meu nome. Se esse imóvel que eu deixei em garantia não está no meu nome, ou eu não quero, eu vou deixar só durante um período, que é um Sim. imóvel de família, enfim, eu não quero deixar ele em garantia, o que vai acontecer? Quando esse imóvel de leilão que eu passei para o meu nome, eu faço uma substituição de garantia. Eu transfiro essa dívida, que eu levantei o dinheiro, para o imóvel que eu quero deixar em garantia, que é o de leilão. Que esse imóvel que eu levantei, na verdade, eu levantei esse imóvel para fazer dinheiro. Por exemplo, comprei no leilão para revender. A Claro. maioria das vezes, né, tem Isso, é alguns que isso. compram para locação, Isso. Ou comprei para revender. comprei para revender. Ou também eu quero criar uma. Aí paguei os 500 mil lá, peguei o 500 mil, comprei o imóvel. Vou, digamos, colocar ele e vou vender daqui 8 meses por 800 mil. Aí eu tenho a opção de quitar o consórcio, certo? Ou você deu uma outra opção que era legal de vender para a pessoa com a carta do compra. Exatamente. Eu posso pegar e transferir a dívida desse meu imóvel para o imóvel de leilão e vender para o cliente final com o consórcio. Eu tenho um cliente hoje, Eder, um advogado, que ele é especialista em leilões, ele estudou em leilões. E hoje o que ele está criando? Uma aposentadoria, entendeu? Com consórcio, com imóvel em leilão. Olha só, ele tinha um imóvel, uma casa, que valia 2 milhões, e nós começamos a levantar o primeiro consórcio nessa casa. Então ele fez um consórcio sem ter dinheiro, sem poder alavancar. Ele tinha feito 3 consórcios de 400 e poucos mil. E foi pagando parcela. Quando ele contemplou ele sacou nessa casa. O que ele fez? Ele sacou o dinheiro e arrematou o imóvel. Aí ele pegou essa parcela e jogou no imóvel de leilão e colocou o imóvel para locação. O valor do aluguel, olha só, o valor desse aluguel que ele colocou para alugar pagava a parcela dos 3 consórcios, para você ter uma ideia. Porque ele comprou num valor abaixo de mercado, o aluguel era maior, claro. Exatamente. Pagava os 3 valores. O que ele fez? Ele pegou a dívida da casa dele, que era de 2, estava com uma carta de 400, e jogou no imóvel. Então, esse imóvel, o aluguel vai se pagar. E daí deixou ali. Agora ele tem mais de 2 consórcios. Aí, agora, ele não dá lance do bolso dele, ele Sim. trabalha com 30% da carta ali. A hora que contemplar, ele vai arrematar, colocar na casa. Só que sempre ele vai deixar os próprios bens que ele está comprando em garantia. Ele saca na carta e depois vai transferir para os imóveis, porque esse bem a mulher dele não quer deixar em Claro. garantia. Daí ele falou, não. Daí eu falei para ele na época, falei, Marcos, você pode fazer inicialmente só na casa durante um período. Você sacou o dinheiro, depois a gente vai transferir para o imóvel de leilão. Então, coisa que hoje o banco fica mais engessado em fazer. Aí ele falou, pô, então é legal, porque daí eu consigo convencer minha esposa, eu vou deixar durante um período ali, a hora que eu arrematar o transfer. Comprei, a hora que eu Exatamente. transferi para o meu nome.
Exatamente. Mudo a dívida para lá. Vejam só, pessoal, que você que está nos acompanhando, que parece difícil, mas Não. não é. Na verdade, pelo que eu estou entendendo, precisa ter duas coisas. Precisa ter planejamento, precisa ter estratégia, precisa ver o que você quer, só que abre um leque grande, né? Com certeza, depois que você começar a entrar nesse mundo dos consórcios, eu já entrei, sou um iniciante, mas eu já tenho excelentes ideias, né? É. De como fazer para que isso aumente e para que gere renda passiva, para que gere retorno, para que gere caixa quando é necessário, né? Então, existem várias possibilidades. O que não tem como ocorrer é você achar que você vai ter algum retorno se você nunca fizer. Exatamente. Porque isto é uma coisa que eu comento muito aqui com vocês. Às vezes a gente ouve muito a opinião, porque a mãe falou, o tio, a mãe de não sei quem, ou seja, e não ouve do especialista. Às vezes as pessoas nem sabem exatamente do que Não. elas estão falando. E normalmente essas pessoas, elas não nos dão conselho porque elas querem o nosso mal, não, elas querem o nosso bem. Só que elas não têm conhecimento necessário para que você entenda. E é uma coisa totalmente legal, né? É algo que você vai comprar, vai estar no seu nome ou da sua empresa, né? Então, não Exatamente. existe risco de alguém vai ali, vai tomar, vai ocorrer qualquer coisa, né? E uma coisa também que hoje a alienação fiduciária, querendo ou não, ela blinda o teu patrimônio. Então, qualquer ação que você tenha, alguma coisa que você tenha, se esse imóvel tiver alienado, ninguém tira ele de você. Então, tem mais isso também, que é bem interessante. E uma outra situação também, Eder, que hoje toda operação ela tem um seguro aplicado. Quando você saca esse crédito, que você deixa o bem em garantia, ela é segurada. E hoje nós temos dois formatos de seguro dentro da Demicon. Nós temos um seguro que qualquer coisa que venha acontecer com o cliente, ele quita o saldo devedor. E tem um outro seguro que ele pode colocar um beneficiário. Então, ele paga um pouco a mais o seguro, porém, qualquer coisa que venha acontecer com o Daniel, o meu beneficiário, ele vai quitar o saldo devedor e vai devolver o remanescente do que eu paguei durante o período para o meu beneficiário sem precisar entrar no inventário. Então, a gente sabe que hoje tem muito problema de inventário quando os filhos, o pai vem a falecer, enfim, acabam queimando imóvel para poder fazer o inventário. E o Sim, divide diferencial que ali, mas hoje ele vem pode muito usar mais o baixa, né, dinheiro, para poder exato, vem o dividir. dinheiro de tudo que o cliente pagou. Então ele é 100%. Por exemplo, eu tenho uma carta de 500 mil. Durante 10 anos eu paguei 250 mil, paguei metade, faltam mais 10 anos, paguei 250 mil. Aconteceu qualquer coisa comigo, o seguro ele vai quitar os 250 mil, que é o meu saldo devedor, e vai devolver, por exemplo, coloquei meu filho, vai devolver para o meu filho os outros 250 mil que eu paguei durante o período. Então ele é sobre os 500 mil reais, sobre o montante. Entendi. E volta o valor que a pessoa aportou. Digamos, Exatamente. num caso que não foi contemplado ainda, né? Então ele Ou não. não, o Ah, mesmo se contemplado. for O mesmo contemplado contemplado mesmo. também. Entendi. Mas se for contemplado e ele já comprou um imóvel, por exemplo, como é que funciona? Quita o saldo devedor Ah, e devolve o remanescente para ele. ainda ele fica com o imóvel É quitado quitado, e ainda entra um quita o valor. saldo devedor e ainda devolve. É 100%. É um seguro de vida referente a 100% do valor do crédito dele. Tanto que é Ah, crédito mais taxa. Entendeu? entendi. Sensacional. Então, são várias formas, existem várias formas de você conseguir usar o consórcio, porque muitas vezes, e eu já ouvi isso também, até eu mesmo como economista ali, tenho pós em finanças, enfim, a gente já ouve, porque consórcio é coisa de sorte. Tá? Uhum. Claro que, se você for contemplado, a sorte é um dos fatores, mas é muito mais estratégia e seguir uma estratégia do que sorte. Exatamente. Eu sempre costumo falar que o que eu menos eu vou contar quando eu faço um projeto com o cliente é com sorteio. Sorteio é um plus. Se vir acontecer, ok. Ótimo. Mas uma coisa que a gente sempre trabalha, que não existe uma regra para todos. A gente sempre trabalha em cima do perfil de cada cliente. Claro. Então, às vezes uma coisa para você é boa que para mim não é bom. Então, sempre os nossos consultores hoje, quando entra numa reunião com o cliente, primeira coisa, ele busca entender, né? Puxar todo o problema para ver de que forma o nosso produto vai resolver a situação. E se o nosso produto não resolver a situação, Éder, eu sempre falo para eles, cara, se você vê que não vai dar certo, que lá na frente pode ter algum problema, não venda, tira o pé e não faça. Então hoje nós fazemos algo para resolver e não para criar um problema para o cliente, né? E hoje um grande diferencial também, Éder,
que hoje nós temos créditos a partir de 100 mil para imóvel, com parcelas de 300 e poucos, R$ 320, R$ 326. Crédito de automóveis e motos a partir de 40 mil reais, com parcela de 200 e poucos reais. Temos crédito de serviços hoje também, que é para viagens, intercâmbio, placas solares, reforma, cirurgias plásticas. A mulher às vezes quer fazer uma lipo, um silicone, quer se programar, né? Então hoje temos crédito aí de 15 mil a 50 mil para serviços. Home Act, como eu te falei. Então hoje o nosso portfólio é bem grande Tem para atender várias uma situações. quantidade grande de produtos. Bom, a gente aqui falou sobre características e vantagens do consórcio, a gente falou como conseguir, você que quer o teu primeiro imóvel, né? Como conseguir as vantagens de usar um consórcio. E a gente até deu o exemplo, né, em números. A gente falou como usar o consórcio para capital de giro, né? Você empresário está precisando com as taxas bem maiores. Como usar consórcio para aumentar e escalar o patrimônio, né? Com a questão das cartas. A segurança que o consórcio traz, né? Que é tudo pelo Banco Central e tal, tem as normas. Como que a carta de consórcio é um investimento que ela rentabiliza mesmo depois de contemplada, né? A gente usou o exemplo, um caso seu, né, das parcelas, que o valor que aumentou o consórcio, o spread, ele foi sensacional. Como usar para imóveis de leilão. E a gente falou sobre um último termo, que esse talvez seja o que menos pessoas conheçam, que é algo que especificamente a Demicon tem, que é a assunção de dívidas. Essa é a nossa cereja do bolo, né? É um produto que hoje, não somente a Assunção, mas hoje a Demicon é a única empresa no Brasil, que eu acho que eu não sei se eu comentei, que é a única empresa que libera para imóvel não averbado. E começou fazendo isso, olha que curioso, por causa da Grande Florianópolis. A Demicon, ela liberou, começou há uns 15 anos, quando nós viemos para cá. Tem um grande, aqui a região de Santa Catarina. Compra e venda na ilha tem muito, né? Não é nem um contrato compra e venda. Compra e venda a gente não libera. Tô falando assim, aqui tem muito imóvel que o terreno não tem escritura, tem matrícula, mas a casa que está em cima não está averbada. Entendi. Entendeu? E não dá para esse imóvel ele não consegue financiar. E o cliente que está comprando, ele sempre compra abaixo do valor de mercado, porque o cliente que está vendendo, ele se sujeita a vender por um preço mais baixo, porque não dá para financiar. Claro. E a vantagem é que com o consórcio, com a Demicon, você consegue adquirir esse bem. Esse é um diferencial. E a assunção de dívida também, que é a nossa cereja do bolo, que é o quê? Hoje nós somos a única empresa no Brasil que faz a assunção. O que é a assunção? O Éder tem um crédito com saldo devedor comigo, do consórcio, e tá pagando o consórcio, comprou um imóvel, passou 3, 4 anos, o Éder chega para mim e fala: Daniel, eu quero quitar meu consórcio. O consórcio tem desconto? Não. O consórcio não tem desconto porque o consórcio não tem juros, ele tem uma taxa administrativa. Perfeito. Então, se você chegar para tua gerente do banco e perguntar se você fazer um consórcio, vai ter desconto lá na frente, ela vai falar que não, e não existe. E se eu te falar que na Demicon tem? Como assim? Nós fazemos assunção de dívida. O que a Demicon faz hoje? Hoje nós temos vários investidores que compram dívida. Não é a Demicon, nós temos investidores, são braços que compram dívida. Então, o que acontece? O Éder me deve 100 parcelas de 1.000, ok? Você me deve 100 parcelas de 1.000. Você me deve quanto? 100 mil. 100 mil reais. 100 mil. Aí o Éder chega para mim e fala: Daniel, eu quero quitar a minha dívida, eu tenho 80 mil para quitar meu consórcio. Não, Éder, mas não tem desconto. Mas como que vocês fazem? Pensa o seguinte, eu pego teus 100 mil que você me deve, você me dá 80. Desses 80, eu pego o João, que é um investidor que precisa de dinheiro, e chego pro João e falo: João, eu vou te emprestar 70 mil, você tem que me deixar um imóvel de 140, que é metade do que eu vou te emprestar. Vou te emprestar 70, você tem que deixar um imóvel, eu libero 50% do teu imóvel, você tem que deixar uma garantia de 140, você vai pegar 70, vai colocar 70 no teu caixa e você vai pagar 100. Entendeu? Em 100 vezes. Em 100 vezes de 1.000. De 1.000. Então, Éder, aí você, da onde que tu empresta dinheiro? empresário, entendi. Você pega o cara, a Demicon pega e revende por outro, pensa entendi. o seguinte, Éder, você como empresário hoje, você vai no banco pegar 70 mil como capital de giro para fazer em 100 meses e você vai pagar só 30 mil de juros? Não, você vai pagar 3 vezes o valor. Uma que você não vai pagar em 100 vezes. Claro. E outra que se você pegar 70 hoje, em 4 anos, 48 meses, já dá mais do que o dobro.
né? Para capital. Claro. Então, o que nós fazemos hoje? O Éder quer quitar, não é a Demicon que dá o desconto. Isso tem que deixar bem claro. Claro. Não é a Demicon que dá o Claro, desconto. Hoje nós pegamos investidores que precisam de recurso e nós fazemos uma substituição de garantia. Eu tiro a dívida do imóvel do Éder e vou jogar para outro imóvel. Então, por isso que eu libero 50%, porque eu preciso ter uma garantia suficiente. Eu estou tirando de você, que é um bom pagador, estou passando por um cara que eu não conheço. Claro. Então, ele vai me deixar uma garantia de 140 para eu liberar 70. Porque se ele não vir pagar, eu executo os 140. Claro. Entendeu? E aí eu faço virar dinheiro, Exatamente. que nos 50% vai vender no leilão. Exatamente. Rápido. Entendeu? Perfeito. Então, esse é um braço. Sensacional. A gente vai terminar essa conversa. Foi muito conteúdo. Eu acho que vale a pena você que nos assistiu até agora rever e anotar os pontos. Volto a dizer, vou deixar aqui o contato do Daniel. Ele é especialista nisso, está aberto para te ajudar. Se você mora de aluguel, você pode ter seu primeiro. Se você tem uma empresa que precisa de capital de giro, tem a solução. Se você quer criar patrimônio. Só que lembre-se de uma coisa, se você nunca der o primeiro passo, fazer efetivamente o primeiro negócio, Exatamente. nunca você vai poder falar para alguém que isso te gerou retorno e que você teve alguma vitória. Exatamente. Agradeço muito a tua informação. Eu que agradeço. Cara. É um prazer enorme estar aqui. Isso. Muitas pessoas cobram caro. Não. Vejam só, amigo, você que é da internet, que vende essa informação. Não fique chateado comigo, mas o que a gente falou aqui, como muita gente fala, se a gente empacotasse, colocasse num curso, poderíamos cobrar alguns R$1.000. Exatamente. E valeria a pena para você que comprasse isso e aprendesse a fazer. Quer comentar mais alguma coisa? A gente já está aqui no final, Daniel. Não, é só agradecer. Eu acho que foi muito válido eu ter vindo aqui hoje, estar com você, um cara tão espetacular, e eu acho que deu para passar bastante coisas, como você falou, são bastante informações que muitas vezes no dia a dia a gente não tem essa informação no mercado. E é isso aí, quero deixar um recado pro pessoal que está aí nos assistindo. Pode me procurar, nós temos uma equipe muito grande e é um produto, como eu falei, é um produto bem diferenciado que nós temos no mercado. Temos um know-how muito grande, tanto para pessoa física como para PJ. E pode ter certeza que vamos estar auxiliando em todas as partes da tua vida. Eu sempre costumo falar, de cada 10 coisas que você necessita na tua vida, 9 a Demicon pode te ajudar. Valeu, obrigado. Obrigado, um abraço. Pessoal, lembre-se que todas as quintas, às 8 da noite, a gente sempre tem conteúdo novo. Abraço. Valeu, show.